Direto da redação. O Brasil bateu recorde histórico de exportação no mês de junho e ao longo do primeiro semestre deste ano. O país vendeu 10,3 bilhões a mais do que comprou. O melhor número alcançado em um mês, isso desde 1997, quando começou essa série histórica. Vamos conferir as informações da reportagem de Victor Ribeiro. Registrou recordes históricos em junho, tanto para o mês quanto para um primeiro semestre. O resultado, divulgado nesta quinta-feira, mostra que o país vendeu 10 bilhões e 370 milhões de dólares a mais do que comprou, o melhor número alcançado em um mês desde 1997, quando começou a série histórica. O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Erlon Brandão, comentou que 3 setores econômicos se destacaram nesse recorde de exportações. O que motivou esse crescimento da exportação foi o crescimento de todas as categorias de produtos exportadas. Nesse mês, a indústria extrativa ela tem liderado esse crescimento, né, com um aumento de 175,8% em relação a junho do ano passado, mas a indústria de transformação ela vem acelerando também o crescimento. Observamos aqui que nesse mês foi superior, inclusive, ao crescimento da agropecuária, né, com 38,1% de aumento. E, por fim, os bens agropecuários cresceram 24,9% no mês. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, o saldo positivo também foi recorde e chegou a 37 bilhões e 500 milhões de reais. Na comparação com o período de janeiro a junho de 2020, as importações cresceram 26,6% e as exportações 35,8%. De acordo com o secretário Erlon Brandão, isso indica sinais de recuperação econômica dos principais parceiros comerciais do país, como China e Argentina. A variável que mais influencia no comportamento da exportação, que é a atividade econômica, né? A exportação brasileira cresceu. Os países asiáticos são os maiores destinos das exportações brasileiras e neste ano, com o aumento da demanda também de outros principais parceiros comerciais do Brasil, como os Estados Unidos, a Argentina, a União Europeia, se soma a essa demanda significativa, né? De mais de 35%. Se essa trajetória se mantiver, o Ministério da Economia espera encerrar o ano com mais um recorde histórico. A projeção atual prevê pela primeira vez um resultado superior a 300 bilhões de dólares na balança comercial. Da Rádio Nacional em Brasília, Victor Ribeiro. As exportações brasileiras tendem a permanecer em alta, porque ontem a cotação do dólar voltou a ficar acima dos R$5. A Bolsa de Valores chegou a abrir em alta, mas reverteu o movimento e passou a cair ainda durante a manhã. O mercado financeiro ficou nervoso em face dos escândalos de corrupção no governo Jair Bolsonaro. Ontem também foram divulgadas as estatísticas do mercado de trabalho. O desemprego no Brasil é recorde. Cerca de 14,8 milhões de brasileiros estão desempregados. Quando o dólar está em alta, as pessoas, geralmente o mercado faz uma opção preferencial pela exportação, principalmente na produção de commodities, soja, milho, produção de carne, ela é toda voltada, ela se volta mais para o mercado externo. Isso tem reflexos internamente. Mas já está comigo aqui ao vivo, neste exato momento, o economista e colunista do portal Ouviu, Ranulfo Vidigal, para comentar essa situação, com quem eu converso a partir de agora. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Bom dia para você e toda a região onde estamos falando ao vivo neste momento, meu amigo. Ranulfo, essa movimentação do mercado ontem, o dólar volta a ficar acima de R$5, nervoso, a moeda norte-americana, a cotação aumentou, o mercado demonstra uma insegurança já com o governo Jair Bolsonaro. O mercado interno com isso deve mirar agora ao mercado externo. Isso tem reflexos na produção de alimentos, na venda de alimentos, no preço, na cotação de alimentos no Brasil, no mercado interno e também no mercado de trabalho, não, Ranulfo? Bom, o mercado de trabalho, se a gente olhar especificamente nossa grande região, a gente tem colhido alguns resultados interessantes.
O CAGED, você acaba de dizer que foi divulgado ontem, e se a gente olhar os dados para as cidades em torno de nós tivemos resultados, por exemplo, a cidade de Macaé, só no mês de maio, gerou 600 empregos, a cidade de Rio das Ostras, após determinação, 206 empregos, já Casimiro de Abreu perdeu 17 empregos, Quissamã ganhou 25 empregos, Campos, em função da safra agrícola, que começou há pouco, ganhou quase 1.500 empregos, e São Francisco, que também, em função da safra, ganhou 1.009 empregos. O que representa dizer, Roberto, que a economia está paulatinamente voltando ao seu ritmo natural e estas cidades estão criando empregos e vão criar mais empregos ao longo dos próximos meses. Outro dado interessante é o valor total dos empregos já gerados em algumas cidades. Campos, por exemplo, até junho já gerou 3.256 empregos. Macaé já gerou 2.645 empregos. Já São João da Barra perdeu quase 500 empregos, está numa certa estagnação, de modo tal que nós podemos dar esta boa notícia nesta manhã de sexta-feira e afirmar que o mercado de trabalho de toda a nossa região começa a se recuperar de uma forma firme, meu caro Roberto. Então, enquanto o emprego retraiu no Brasil, enquanto 14,8 milhões ficaram desempregados no Brasil, você tem uma estatística regional que é mais positiva. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que foi divulgado ontem, ele mostra então que algumas cidades têm um saldo positivo aqui na geração de emprego. Você citou aí Macaé, você citou Quissamã. Eu não lembro você ter citado Rio das Ostras, citou, o Ranulfo? Rio das Ostras teve um incremento de empregos de 206 só no mês de maio e mais de 1.000 ao longo do ano. Então, este ano o Rio das Ostras já gerou, o mercado de trabalho local já gerou mais de 1.000 empregos. E são empregos com carteira assinada, porque esses dados eles são do Ministério do Trabalho. É o CAGED, não é isso? Perfeito. O que representa dizer que nós dois e o Portal Viu, fonte exclusiva, pode começar a afirmar que a recuperação na região está se desenhando como bastante promissora. Nós podemos, a partir desses dados, ou seja, temos 3 meses de observação, nós já podemos, Roberto, a partir disso, a partir de ter a informação de que 1 milhão de pessoas estão tomando vacinas todo dia no Brasil, na primeira dose, e mais ou menos 300 a 400 mil na segunda dose, dizer que, mantido este ritmo da vacinação, o ritmo dos negócios, de reabertura dos negócios, principalmente no setor de serviços, que é o maior empregador de toda a região, e o setor de comércio, que é outro importante empregador, nós vamos ter um Natal mais dinâmico e vamos ter um veraneio que para a região litorânea começa na segunda quinzena de dezembro e vai até o final do carnaval, mais dinâmico, Roberto. Ranulfo Vidigal, nós nós afirmamos aqui, evidenciamos por várias vezes, que nesse período de retomada econômica, em que o comércio começa a tentar recuperar fôlego em função dos efeitos deletérios na economia provocados pela pandemia, que seria um equívoco alguns prefeitos elevarem carga tributária. E nos concentramos justamente na cidade de Campos, onde o prefeito Vladimir Garotinho estava com pacotes de maldades e que previa a elevação de carga tributária para a comunidade, para o setor produtivo, para o comércio, afirmando que a folha de pagamento, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, senão ele ia atrasar salário, ia ter que demitir servidor. E nós mostramos por meio de matemática, por meio de números, que não, que estava com muito dinheiro, que a arrecadação estava em alta, que a perspectiva era de aumento da arrecadação,
E a prova de que nós estávamos certo foi ontem. Daqui a pouco, mais para frente até a gente vai comentar isso aqui com o João Gabriel, ele vai entrar informando, João Gabriel Leite Fernandes. O prefeito Vladimir Garotinho anunciou a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores. 13º de 2021, para pagar em outubro. Então isso mostra o seguinte, que dinheiro tem. Ele está com dinheiro e o aumento da carga tributária seria desnecessário. Você concorda, Ranulfo? Completamente, Roberto. E queria, mais uma vez, parabenizar a atuação do Portal Viu, né, do Fonte Exclusiva, que em primeira mão mostrou que a arrecadação de Campos ia muito bem. E para provar isto, você vai ver que só de royalties do petróleo até junho, a Campos recebeu 200 milhões. Carapiabus recebeu 29, Quissamã 99, Macaé 401 milhões, Cabo Frio 127 milhões, Arraial do Cabo 70 milhões, Búzios 106 milhões, Casimiro 44 milhões, Rio das Ostras 72 milhões, São João da Barra 70 milhões. Portanto, a indenização do petróleo fortaleceu as arrecadações de todos os municípios, em especial para Campos. O último dado oficial de Campos monta uma arrecadação de 850 milhões até meados de maio, Roberto. E a arrecadação, a folha de salários em relação à arrecadação só está sendo 50%, quando o limite é 54%. Portanto, mais uma vez, o Portal Viu acertou ao mostrar que havia dinheiro e que todo o discurso do prefeito Vladimir, no sentido de dizer que talvez não tivesse dinheiro para pagar a folha, era um discurso equivocado, um discurso para a galera. E está confirmado agora com o que você acaba de falar, que ele vai antecipar em outubro metade do 13º. Ora, só se antecipa metade do 13º com dinheiro em caixa, ou não, Roberto? Somente com dinheiro em caixa. Então tinha dinheiro em caixa, tem dinheiro em caixa, era desnecessário esse aumento de carga tributária, que não passou em função também da reação da comunidade, da reação, diga-se de passagem também do trabalho de 10 ou 11 vereadores que firmaram o pé, confrontaram, tiveram coragem de confrontar essa iniciativa. Então ainda não passou, não foi. Ranulfo, eu gostaria de chamar a sua atenção agora para um outro fato, que a gente vai agora noticiar aqui, e a gente comenta, a gente dá uma desdobrada rápida, é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele afirmou ontem que o governo estuda tornar o auxílio emergencial permanente e que trabalha também em uma proposta para substituir o seguro-desemprego. E essa declaração de Paulo Guedes foi durante uma participação em transmissão ao vivo pela internet. Vamos aqui conferir nos detalhes a reportagem de Cariane Costa, por favor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o auxílio emergencial concedido aos trabalhadores informais em razão da pandemia. Guedes adiantou que o governo estuda tornar o benefício permanente e que trabalha também em uma proposta para substituir o seguro-desemprego. Preservamos 11 milhões de empregos com o benefício emergencial, que agora vai virar uma política permanente, quer dizer, em vez de ter um seguro-desemprego, nós podemos ter um seguro-emprego. Em vez de cobrir por 5 meses alguém que foi demitido, é melhor cobrir por 9 meses alguém para não ser demitido. Então nós vamos tentar fazer isso. A declaração de Paulo Guedes foi durante uma participação de uma transmissão ao vivo pela internet nesta quinta-feira. Questionado sobre reforma tributária, o ministro afirmou que o governo não vai aumentar os impostos, mas admitiu que serão tributados quem recebe dividendos. Não vai haver aumento de impostos. Quem não pagava impostos diretamente, ou seja, a classe mais alta que vive de dividendos, vai pagar diretamente agora. Aí vai dizer o seguinte: não, mas eu já pago através da minha empresa. Não se preocupe, nós vamos reduzir a sua tributação lá na empresa. Nós não queremos que você pague através da empresa. Nós queremos que você pague na física. E não estamos pedindo nem a tabela progressiva, estamos pedindo só 20%. Tem trabalhador que paga 27,5%. Então, pelo amor de Deus,
não pode quem receba dividendo reclamar de pagar 20%. O ministro disse estar otimista que as reformas tributária e administrativa serão aprovadas ainda este ano pelo Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Ranulfo, nada melhor do que assim, uma queda de popularidade para o governo cair na real, né? O governo que não queria dar auxílio emergencial, chorou, que esperneou, deu a força porque o Congresso obrigou a dar, o Congresso aprovou, porque o auxílio emergencial foi uma iniciativa do Congresso, não foi uma iniciativa do governo. O governo reduziu o valor do auxílio emergencial, era 600, reduziu para 300, para 150, para 250, fez aí uma miscelânea. Mas diante da queda de popularidade do governo Jair Bolsonaro, agora o governo já fala até em tornar o auxílio emergencial permanente. Mas também estuda aí uma fisgada, a carga tributária. Diz que vai reduzir tributo, mas você acredita em redução de carga tributária, Ranulfo? Olha, Roberto, aí tem coisas interessantes e tem coisas que realmente são populistas e eleitoreiras. Por exemplo, a questão da renda básica de cidadania que ele está propondo de R$300 para sempre. Esta é uma medida que a Europa está tomando e que os Estados Unidos, através do presidente Biden, está tomando. O problema é que lá na Europa o valor é muito maior do que vai ser praticado no Brasil. Então, primeira observação. Segunda observação, taxar os dividendos, que é só taxar as famílias muito ricas, é uma coisa que o Brasil não vem fazendo e é um dos poucos países do mundo a não fazê-lo. Portanto, taxar em 20% os dividendos é uma coisa razoável que vai dar um bom dinheiro. Reduzir a tributação sobre o aposentado, vou dar só como exemplo, um aposentado que ganha R$ 2.500, ele paga imposto de renda, o que é um absurdo, né? Portanto, agora, até R$ 2.500 vai ficar isento, o que vai sobrar um dinheirinho a mais na conta do aposentado a partir de janeiro do ano que vem. É uma boa medida. Mas tudo isso, você, com toda razão, vem falar para nós que é função de um desequilíbrio de popularidade e as eleições que estão chegando. Nós, na verdade, já devíamos ter feito tudo isso há muito mais tempo, de uma forma coordenada, para que o sacrifício e o sofrimento das famílias no meio dessa grande crise não fosse tão intenso, né, Roberto? Exato, Ranulfo. E essas medidas, elas são aprovadas geralmente em início de governo, quando o governo está com muita popularidade, o governo ainda está em lua de mel com a opinião pública, aí você consegue. Agora, eu não sei a capacidade que um governo tem com 20% de popularidade, que tinha 40, tinha 50, caiu para 20, qual vai ser o peso do governo para aprovar essas medidas como o Planalto vai mandar, vai enviar. Então, o momento, eu diria que não é muito oportuno. Eu concordo com você que tem pontos positivos, tem pontos interessantes na proposta que o governo vai encaminhar, mas eu não sei se o Congresso, no estágio em que está o governo, vai embarcar. Essa é a minha dúvida, Ranulfo. Essa é a minha dúvida também. E como nós vamos acompanhar aqui semanalmente no Portal Viu, nós vamos dar dicas para todos, né, Roberto? Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto da Redação nesta sexta-feira. Um bom fim de semana para você, um bom dia para você. Um bom final de semana para todos, Roberto. Um abraço fraterno. Tem a participação do economista Ranulfo Vidigal, também colunista do Portal Viu. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.